Meus amados irmãos, graça e paz de Jesus Cristo, mais uma vez estamos de volta terça-feira cultuando com vocês, cultuando com o povo de Deus, hoje 5 de maio de 2020, estamos celebrando ao nosso Deus como sempre de costume, de maneira muito simples, mas um culto sincero a Deus, um culto voltado para conduzir o rebanho dele, até Cristo, o Senhor do rebanho. Nós queremos então nessa noite a encorajar os nossos irmãos, todos orando uns pelos outros. Não se esqueçam disso, de intercederem, de orarem uns pelos outros. Vamos iniciar nossa caminhada de adoração a Deus por meio de Jesus Cristo, com uma oração de louvor a Deus, uma oração invocatória. E quero convidar nosso irmão Genilson, que está aqui. Ele vai interceder a Deus, invocar o nome do Senhor nesse instante. Graça e paz, meus irmãos, vamos orar. Querido Deus e Pai, soberano e eterno, Senhor e Salvador, nós adoramos a Ti, reconhecemos o Teu nome, porque o Senhor é o nosso Deus. Queremos agradecer ao Senhor por todas as ações poderosas do Senhor na nossa vida. E pedimos a Tua ajuda para cultuarmos ao Senhor. Desperta os ouvidos e os corações para ouvirem e entenderem a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmão Genilson. Nós vamos nesse instante também pedir aos irmãos que continuem encorajando uns aos outros através da chamada de vídeo, de áudio, ligando, verificando como um ou o outro está. Isso é um pastoreio mútuo. A Bíblia diz para levarmos as cargas uns dos outros, amarmos uns aos outros, servirmos uns aos outros. E nesses dias aqui então se comprova como a igreja de Cristo verdadeira, ela se comporta, ela atua para ajudar uns aos outros. Vamos adorar a Deus desta feita também, orando pelos irmãos. Quero pedir que os irmãos orem pela a mãe da nossa irmã Silvana. Ela está esses dias também enferma. Silvana é aquela que trabalha no Bom Preço. Também orando pelos irmãos que têm dificuldades com saúde, estão no processo de recuperação. Nós temos o Leide, nós temos a nossa irmã Maria de Lourdes, nós temos a irmã Lau, alguns irmãos também, a irmã Rosa de Cid, que fica bem abaixo da igreja aqui. Temos outros irmãos que também estão naquela lista em relação de intercessão que sempre a gente tem. No grupo a gente vai postar essa relação para que os irmãos orem de forma persistente. Quero pedir uma coisa aos irmãos. No grupo a gente vai começar a postar desde então, ampliar, né? Já fazíamos isso, a gente vai ampliar. Você que tem serviços a prestar, irmãos que de repente desejam essa prestação de serviço, você dê a preferência aos irmãos da igreja que estão nesse processo de pandemia a prestar esses serviços, como pessoas que trabalham em lares domésticas, pessoas que têm vendas como confecção de bolos, salgados, máscaras. Nós temos a Ausélia, nós temos também a nossa irmã Márcia aqui embaixo, nossa irmã Edilene, nossa irmã Mari vendendo as quentinhas, enfim, vários irmãos vendendo vários serviços. Nós vamos fazer uma relação desses irmãos de prestação de serviços e aqueles que também são, ao mesmo tempo, que fazem, como a gente chama no linguajar popular, biscates, e auxiliar de pedreiros, enfim, pintor. Se você precisar de algum desses irmãos, nos procure. No grupo de Zap, os irmãos podem procurar e teremos imenso prazer de indicar os irmãos que estão nessa linha aí de atividades. Tá certo? Tem vários irmãos que estão nessa linha de atividades aí, e se você tem esse serviço e pode agora e deseja esse serviço, preferencialmente nos procure para que a gente possa encaminhar os irmãos que estão nessa área aí de necessitando de serviço, ou de prestar o serviço, ou vender seus materiais.
Deus abençoe a cada um dos irmãos, estejam orando por isso, colocando isso também diante do altar do nosso Deus. Nós temos uma leitura bíblica nesse instante, e Marcelo vai fazer essa leitura bíblica, Judas, versos 20 a 21, e esses versos nos convocam a entendermos os princípios de Deus e como edificarmos a nossa fé, como edificar a nossa vida cristã, a nossa caminhada cristã. Marcelo vai fazer a leitura desse texto e logo depois a gente vai cantar firme na promessa, porque a edificação da nossa fé depende, de fato, da palavra de Deus, do auxílio do Espírito, e nós entendemos dessa feita. Marcelo vai ler esse texto agora para nós. Mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Obrigado, Marcelo, que de fato nós sejamos edificados na palavra de Deus, orando no Espírito e conservando o amor de Deus na esperança misericordiosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos cantar? Já que é para edificar a fé, esse cântico nos chama firme na promessa. 154 do cantor cristão, cânticos que são cânticos teologicamente corretos, que nos levam a entender princípios bíblicos de maneira muito clara. E a gente louva a Deus por muitos cânticos genuinamente bíblicos. Vamos cantar. Gil e Marcelo hoje vão nos auxiliar, vão nos ajudar nesse cântico. Chame então toda a sua família agora ao redor da sua casa, da sua mesa, do seu aparelho celular, dos equipamentos que você pode agora ouvir esse culto e louvar a Deus. Firme na promessa, 154. As promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos no seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar. Pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado
firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém. Exatamente isso, irmãos, firme nas promessas de Jesus. Nós precisamos não esquecer disto, edificando-vos a vossa fé na santíssima proposta de Deus, orando no Espírito e caminhando apesar das lutas e das provações, a gente convicto disso serve ao Senhor. Nós teremos um momento de oração agora e queremos orar por três motivos: firmeza na fé, amor pela palavra e vida de oração. Que Deus nos ajude a termos firmeza na fé, amor pela palavra e uma vida de oração autêntica no Senhor. Orar para a gente aprender a orar redundantemente, parece até uma coisa óbvia, mas é necessário que a gente assim faça. Vamos orar. Deus, eu rogo a Ti nesse instante, que o Senhor nos ajude a termos uma fé firme em meio a muitas lutas e variadas provações. Deus, queremos e pedimos ao Senhor que nos ajude a termos consciência de que sem fé é impossível agradar a Ti. Mas ao mesmo tempo sabemos que essa fé, ela não é nossa, ela é provocada, ela é produzida pelo Senhor. A Tua palavra diz que aquele que tem falta de fé e sabedoria, peça ao Senhor que dá liberalmente. Nós louvamos e pedimos fé, Deus. Ajude a que em meio a toda luta e provação, a nossa fé não se falte. Oramos também, Deus, por uma vida de oração. Muitos crentes não têm essa intimidade. Muitos crentes não entendem que é um mandamento bíblico. Ajude então pelo Teu Espírito a que oremos em todo o tempo, com toda oração e súplica, à luz dos princípios da Tua palavra, à luz da palavra que nos ensina a orarmos em todo o tempo, orarmos sem cessar, orarmos para a glória do Senhor, pedindo não coisas para os nossos deleites pessoais, mas as coisas que glorificam Teu nome de acordo com a Tua vontade. Oramos também nesse instante, Senhor, pelo amor da igreja, que haja um amor sincero nos corações dos irmãos, nos corações das irmãs, e que esses irmãos, a tua igreja, Teu povo remido, eleitos no Senhor, viva isso de uma maneira plena, independente do quadro geográfico, social, econômico, porque a nossa fé, ela independe das circunstâncias. Na verdade, as circunstâncias, elas operam a maturidade da nossa fé. Elas servem para que a nossa fé seja maturada, crescida diante do altar em Tua presença. Rogamos, Deus, agora pelo nosso país, pedimos pelos governantes, rogamos que o Senhor dirija-os como está escrito na Tua palavra, que todas as autoridades, independente de como elas estejam agindo, de como elas ajam, todas elas foram constituídas pelo Senhor para o fim e propósito que o Senhor estabeleceu. Portanto, oramos pelas autoridades também governamentais, as autoridades civis, enfim, todos os tipos de autoridades que estão nesses dias também atuando para, ó Deus, desenvolver o melhor para nós. Pedimos pela Tua igreja de uma forma geral, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Que bom, irmãos, nós orarmos, pedirmos a Deus graça e direção sobre as nossas vidas. É importante sempre nós orarmos e termos uma vida de oração. Eu chamo a igreja, os irmãos daqui da igreja sede, também os irmãos da congregação de Camaçandi, pessoal lá de Aratuípe, da congregação de Camaçandi que está em Aratuípe, aos irmãos que nos ouvem em diversos cantos agora do estado da Bahia e outros estados também. Tenham uma vida de oração. Uma vida de oração não deve ser algo obrigatório, deve ser um desejo no coração de todo convertido, de todo crente chamado, eleito, guardado em Jesus Cristo. Então, irmãos, orem, leiam a Bíblia, amem e guardem a palavra de Deus no coração de vocês,
porque Deus tem prazer nisto. E todo salvo, todo convertido, ele tem um amor imenso pela palavra e pela vida de comunhão. É natural isso na vida dele, não deve ser algo forçado, é algo muito natural. Que Deus lhe ajude a ter essa vida assim. Diante disso, quero agora convidar todos a abrirem a Bíblia e, como sempre eu tenho dito, ao abrir o texto, não feche a Bíblia. E, ao mesmo tempo, reúna todo mundo agora ao seu redor. Você que tem a família completamente cristã, tem os casos em que uma pessoa ou outra não é, ela não é forçada, mas se ela desejar voluntariamente, se ela optar em assim fazer, chama ela agora em torno do aparelho de celular, do aparelho de computador, do aparelho de TV, todo mundo ali ao redor, sentando. E agora vamos ler o texto bíblico? Faça isso agora. Abra a Bíblia, abra o seu texto. Ainda que você tenha na tela escrito o texto, abra agora o seu texto, a sua Bíblia. Isso é hábito de crente bom, independente de data show, de projeção, ou na telinha aí, a gente vai para o texto bíblico. É hábito, é vício de crente. Crente é viciado em ler texto, em abrir texto. Judas, versículos de número 17, até o versículo 17, até o versículo 21. Vamos ler o texto de Judas. Mas vós, amados, lembrai-vos do que foi previsto pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: nos últimos tempos haverá pessoas que zombarão, dominadas por seus desejos ímpios. Estes são os que causam divisões, vivem conforme suas tendências naturais e não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificados sobre a vossa fé santíssima, edificando-vos sobre a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Deus seja louvado por sua palavra. Nosso irmão Marinaldo está conosco, operando aqui o som. Ele vai orar nesse instante pela palavra que pregaremos, pela exposição da palavra do Senhor. Marinaldo. A graça e a paz. Deus, Pai Santo, Pai querido, nesta noite, Pai, nós te pedimos o Teu Santo Espírito para conduzir, Pai Santo, a Tua Santa Palavra. Obrigado. Para que o Teu servo, Senhor, venha ser conduzido pelo Teu Santo Espírito. Amém. E que ele venha, Senhor, falar aquilo que o Senhor quer, Pai Santo, aquilo que o Senhor ensinou na Sua Palavra, Pai. Amém. E que o Seu servo possa ser, ó Pai, o homem sábio a cada dia mais diante do Teu altar, Pai. Amém. Que Ele possa conduzir esta igreja diante da Tua santidade, para que nós possamos se encontrar naquele grande dia. Te adoramos, te exaltamos para todos sempre. Amém. Amém. Obrigado, irmão Marinaldo. Nós vamos continuar adorando a Cristo por meio da exposição da palavra do Senhor, palavra santa, poderosa, e que nos norteia, nos dirige, nos conduz em dias bons, em dias maus, para a presença de Deus. Hoje nós vamos estudar e fazer a exposição do verso 17 até o verso de número 21 do texto de Judas. Estamos há alguns dias, às terças-feiras, desenvolvendo essa carta de Judas. Começamos expondo o verso 1 a 3, depois do verso 1 a 4, depois do verso 5 até o verso de número 11, depois de 12 a 16, e hoje a gente está no verso de 17 a 19. Essa carta é uma carta que até poderíamos pregá-la de uma maneira muito rápida em um só sermão. E qual é a nossa proposta em assim fazermos? Primeiro, entendermos a didática da exposição bíblica. A exposição bíblica, ela faz com que a gente siga o pensamento do autor sagrado, Judas, no caso aqui, que recebeu a revelação de Deus, a inspiração de Deus. Como ele desenvolveu essa carta? Qual era o propósito? A outra coisa que fica mais fácil didaticamente para a igreja compreender todo o
conteúdo desses 25 versículos da carta de Judas. E, ao mesmo tempo, a igreja começa a ter um hábito de entender o plano de leitura bíblica didaticamente, nas suas leituras diárias, em qualquer livro da Bíblia. A exposição bíblica nos ensina a, com maturidade, fazermos leituras e compreendermos a sequência lógica do pensamento do autor. Fazendo rapidamente uma correção do verso de número 17 a 21, hoje é o que nós vamos verificar. E então, dias passados, nós vimos do 12 até o verso de número 16. E nesse cenário, do verso 12 até o verso 16, o destino dos falsos mestres contemporâneos será o juízo de Deus. Esses mestres contemporâneos, com suas vidas completamente destoadas, distante dos princípios estabelecidos por Deus, eles seriam e serão julgados por causa da vida imoral, semelhantemente às vidas dos ímpios do passado, foi o que nós vimos dias passados. O que é que então seria importante a gente entender numa análise mais profunda na caminhada hoje do contexto para chegarmos ao verso 17 ao verso 21. No cenário da carta de Judas, nós temos uma estrutura bem detalhada. Primeiro é que vemos os chamados por Deus e guardados em Cristo protegem a fé. E aqui nós vimos o verso 1 a 3. Então, os chamados por Deus, protegidos em Jesus Cristo, eles protegem a fé. Judas está pontuando isso na estrutura inicial, de 1 a 3. Depois nós vamos verificar que no verso de número 4 até o versículo de número 16, os chamados e guardados por Deus em Cristo, frente aos falsos mestres, eles devem proteger a fé, porque esses falsos mestres contemporâneos sofrerão o juízo divino, à semelhança dos líderes e dos ímpios do passado, quando ele vai trabalhar exemplos muito detalhados de pessoas que não guardaram a fé. Inclusive, ele anuncia os anjos caídos, seduzidos por Satanás, que na história passada, eles também não guardaram, não preservaram o habitat natural deles, e então, por causa disso, eles foram condenados às trevas, ao juízo eterno. Então, Judas diz aos irmãos que eles deveriam guardar a fé. E guardar a fé, a pergunta clara aqui, por quê? Porque tinham falsos líderes infiltrados, falsos mestres, homens ímpios, no cenário da igreja, do contexto de Judas, e esses ímpios, eles estavam deteriorando, eles estavam tentando minar a fé dos irmãos, e por causa disso, então Judas diz para aqueles amados irmãos, que eles deveriam guardar a fé. Guardar a fé de quem? Dos ímpios, dos contemporâneos. E por quê? Porque os ímpios contemporâneos sofreriam juízo de Deus, à semelhança dos ímpios do passado. Esses falsos mestres são chamados do verso de número 4 até o versículo de número, na verdade, 19. Eles são chamados de ímpios, homens sem moral, homens mentirosos, guiados pelos próprios desejos carnais, homens insubordinados, e assim como os insubordinados do passado, desde a história lá de Caim, dos anjos caídos, da rebelião de Coré, de Caim, um exemplo mau de um homem ímpio no passado, do pessoal lá também da rebelião de Balaão, todos esses homens que eram ímpios no passado, Deus diz que eles sofreram juízo. E esses ímpios contemporâneos, no contexto de Judas, eles também sofreriam o mesmo juízo. Daí já dá para a gente tirar uma lição. Nenhum ímpio, nenhuma pessoa que não ouve a voz de Deus e não guarda a fé em Jesus Cristo, absolutamente nenhum, ficará impune
diante do grande tribunal de Deus. E Judas, então, chama esses crentes, no cenário lá do primeiro século da era cristã, naquele cenário aí de mediação, no período após a ascensão de Jesus, período em que a igreja está em franca ascensão, subindo, crescendo pelo desenvolvimento da palavra no auxílio do Espírito Santo. O outro aspecto que agora a gente vai verificar no terceiro, os chamados por Deus em Cristo, eles protegem a fé usando os recursos de Deus. Aí a gente finaliza a estrutura da carta de 17 até o verso de número 25. Diante disso, nós precisamos então entender que é a partir daí que Judas descreve o caráter, o comportamento dos falsos mestres do presente, contemporâneos. E aí ele diz que também o destino desses homens será um destino para o juízo eterno por não guardarem os princípios de Deus. De antemão, em que cenário os chamados por Deus e protegidos por Jesus Cristo são chamados para guardar a fé? Um cenário de falsos mestres infiltrados, sorrateiramente na igreja, falsos mestres ímpios, libertinos, porque eles transformavam a graça de Deus em libertinagem. Também negavam o senhorio de Cristo e por isso eles foram destinados ao juízo eterno, divinamente a eles proporcionados. Diante disso, como então nos comportarmos diante dessa admoestação, diante dessa advertência, diante dessa sinalização divina? Nós, igrejas atuais, contemporâneas, precisamos estar de olhos abertos, de ouvidos atentos, como os falsos mestres ímpios, sorrateiramente, como se fosse, segundo Judas até chamando de rochas submersas. São rochas perigosas a navios em alto mar, semelhante a um iceberg, e devemos tomar cuidado. Nos dias atuais, nós temos visto muitas pregações sutis, muitos falsos mestres trabalhando tudo. E olha, deixe-me dizer uma coisa, irmãos e irmãs, servos de Deus, povo de Deus, presta atenção, prestem muita atenção. Hoje em dia nos púlpitos, a gente tem ouvido tanta coisa que não é a palavra de Deus. E aqui, francamente, púlpito não é lugar de sermão, de alta ajuda. Púlpito é lugar de pregação da sã doutrina. Púlpito é lugar de pregação do evangelho. E não de sermão de alta ajuda para ajudar pessoas. Púlpito não é lugar de estudo de revistas na área de psicologia. Púlpito não é lugar de estudos de revistas na área de psicanálise. Púlpito não é lugar de estudos ou de palestras que tentam conduzir pessoas a um trabalho do homem pelo homem. Seria humanas pelo humanas. Se fosse assim, Deus não teria escrito a sua palavra. Púlpito é lugar de expor as Escrituras para conduzir o rebanho de Deus à luz da sã doutrina. E é isso que Paulo vai admoestar aqueles irmãos no cenário de Atos. É isso que Pedro vai admoestar. E é isso que eu estou procurando fazer esses dias com você, meu irmão, da Igreja Batista Nova Aliança. Com você, meu irmão, que nos ouve de outras comunidades cristãs sérias que respeitam a palavra de Deus. Em virtude disso, nós convidamos você agora para, então, analisarmos a seguinte proposta. Mas antes, eu gostaria de fazer uma seguinte ilustração, trazer uma seguinte ilustração. Nos Estados Unidos, os peritos em estudar notas para fazer contrastação, identificar uma nota verdadeira, eles não estudam a nota falsa. Eles estudam a nota verdadeira. Os peritos, em reconhecer se uma nota de dólar ela é verdadeira, eles não se esmeram em estudar o falso. Eles se esmeram em estudar o verdadeiro. E quando alguém apresenta uma nota falsa, eles nem olham para a nota falsa,
porque o hábito deles, a prática deles, a perícia deles é identificar automaticamente a verdadeira. Quem estuda bem a verdadeira não tem como confundir-se com a falsa. Como então a gente distingue o que é falso diante da caminhada cristã? Tendo bastante conhecimento do que a palavra de Deus nos ensina. Então, nessa noite, eu quero trazer a seguinte grande ideia para nós. Do verso de número 17 ao verso de número 21, os recursos de Deus guardam a fé dos salvos frente aos falsos mestres. Os recursos de Deus guardam a fé dos salvos frente aos falsos mestres. Preste muito bem atenção nesse fundamento que agora nós vamos, de fato, desenvolver. A grande ideia é o resumo de todos os versículos do 17 até o verso de número 21. E quando nós desenvolvemos essa grande ideia, os recursos de Deus guardam a fé dos salvos frente aos falsos mestres, nós temos, na verdade, apresentado por Judas, ou Judas apresenta as maneiras de Deus na edificação da fé dos salvos. Porque só os recursos de Deus, eles são capazes de proteger a fé dos salvos. Deus é o mesmo que de fato gera a fé nos salvos, promove o coração, a fé no coração, por isso que a Bíblia diz que a fé pelo ouvir, a salvação não é um produto do homem, é um produto de Deus, e o próprio Deus pelo Espírito é quem convence. Judas então traz isso logo no início da carta. Essa carta começa falando dos crentes guardando a fé em Cristo, e ao mesmo tempo ela vai terminar e também falando sobre a proteção da fé. Como os crentes deveriam proteger a fé? Então ele mostra, é assim que exatamente uma boa exposição começa. A gente entender que o autor ele fecha o assunto. Então Judas pede para que eles guardassem a fé. E agora do verso de número 17 até o verso de número 21, e a gente vai ver na semana que vem do 22 a 25, também agora a conotação é de guardar a fé. Por isso agora Judas, ele apresenta os recursos de Deus para guardar, os salvos guardarem a fé frente ao comportamento, atitude dos falsos mestres infiltrados na igreja. E nós temos então duas maneiras que Deus apresenta para os salvos guardarem a fé em Jesus Cristo. A primeira maneira então, nós vamos desenvolvê-la no verso 17 até nos versos 17 a 19. E observe que esse primeiro princípio, que amplia essa ideia de os recursos de Deus guardam a fé dos salvos frente aos falsos mestres, ou os falsos profetas, esse verso 17 a 19 diz o seguinte: a palavra de Deus capacita os salvos no combate aos falsos mestres. Então nós temos a primeira maneira apresentada para Deus fortalecer, edificar a fé dos crentes, dos salvos, dos chamados, dos guardados em Cristo, dos chamados por Deus e guardados em Cristo. E agora ele vai exatamente mostrar isso. Olha como o texto começa. Olha para o seu texto, olha para a sua Bíblia agora. Verifique que o verso de número 17, ele diz: mas vós, amados, como ele chama os irmãos também lá no início do capítulo, do capítulo, ele diz: mas vós, amados, lembrai-vos do que foi previsto pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois que ele fala do verso 4 até o verso de número 16, do comportamento dos falsos mestres contemporâneos, do juízo deles, a semelhança do juízo dos falsos mestres e dos ímpios do passado, ele agora vai dizer como os crentes deveriam utilizar os recursos de Deus para proteger a fé dos falsos mestres contemporâneos, para proteger a fé frente aos falsos mestres contemporâneos. E o primeiro recurso estabelecido para proteger a fé frente aos falsos mestres, a palavra de Deus capacita os salvos para combater os falsos mestres nos dias atuais e nos dias de Judas também. Porque Judas, ele chama os amados
E ele diz para que eles pudessem lembrar, mais uma vez no início também, ele lembrai-vos, e agora lá no verso 4 ele diz isso, agora no verso 17, lembrai-vos. Lembrai-vos de quê? A pergunta que deve ser feita aqui é essa. Lembrai-vos do que foi previsto, dito, ensinado pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai trazer agora uma lembrança, pedir aos crentes para que lembrassem do que foi predito, do que foi ensinado. E é isso que inclusive Paulo faz lá na igreja de Éfeso, chamando os presbíteros da igreja de Éfeso, lá de Mileto, no Atos 20, 17, ele chama os presbíteros da igreja de Éfeso e admoesta aqueles irmãos dizendo, olha, eu vou para Jerusalém, não sei se volto mais. E olha, eu sei que diante de vocês eu não me esquivei de ensinar todos os desígnios de Deus, a palavra de Deus. A partir do verso de número 20 até o verso de número 28, 29 e 30, Paulo diz, depois da minha partida, lobos devoradores, referindo-se a falsos mestres, virão e congregarão, atuarão no meio de vós. Mas Paulo diz, não me esquivei de ensinar vocês todos os desígnios de Deus. O que é que Judas está pedindo aos irmãos daquele contexto para que fizessem? Lembrarem dos ensinos dos apóstolos, do que foi predito pelos apóstolos. Na verdade, o verso de número 17, os salvos são convocados a lembrar do ensino de Cristo através dos apóstolos, a sã doutrina, a doutrina dos apóstolos, que é tudo que está escrito no Novo Testamento. É a doutrina dos apóstolos de Cristo. Então, a primeira forma para a gente combater falsos mestres é lembrar, usar a sã doutrina, a palavra escrita por eles. Eles tinham dito lá nas Escrituras, e a gente vai verificar diversos textos bíblicos que os apóstolos ensinaram, inclusive os evangelhos também foram ensinaram esses princípios, esses fundamentos. Então, como combater falsos mestres? Conhecendo bem a palavra dos apóstolos de Cristo e, segundo os apóstolos de Cristo, haveria, de fato, nesses dias, que ele vai chamar aqui de últimos dias, haveriam falsos mestres. Então ele está dizendo, lembre dos ensinos dos apóstolos. Lembre do que eles disseram em relação aos falsos mestres. Agora, o que é curioso e é interessante nessa caminhada do pensamento de Judas, é que ele diz, os quais vos diziam, o que foi que os apóstolos disseram? O que foi que eles ensinaram? O que foi que eles foi previsto por eles? Ele diz o seguinte, nos últimos tempos, e eu queria abrir um parêntese aqui, para a gente entender um pouquinho essa ideia que os apóstolos disseram. Eles disseram que nos últimos dias, ou nos últimos tempos, tem versão que diz isso, o verso 18, olhe comigo para o verso 18, porque ele diz, os quais vos diziam, nos últimos tempos haverá pessoas que zombarão, dominados por seus próprios desejos ímpios, ou desejos carnais. Tem a verdade ampla aqui é que nos últimos tempos haveriam homens semelhantes a esses de Judas, e homens ímpios, carnais, dirigidos pelos seus próprios instintos, estariam atuando no seio da igreja para tentar seduzir e enganar os filhos e as filhas de Deus. Lembra de Mateus que diz que se não fosse a graça de Deus, até os, se possíveis, escolhidos seriam enganados pelos falsos mestres, em Mateus 24. Então, é exatamente isso que está sendo aqui estabelecido por Judas também em relação à fé dos irmãos. E agora ele diz que esses falsos mestres estariam atuando nos últimos dias. Cabe uma pergunta, que últimos dias são esses? De que período Judas está se referindo? A que período Judas está se referindo? Na Bíblia, em relação a últimos dias, é algo muito interessante. Os últimos dias não são dias que ainda estão por vir. Presta atenção, ouça com carinho isso. Os últimos dias são exatamente os dias que compreendem entre a
chegada de Cristo, a primeira vinda de Cristo, até o período da segunda volta de Cristo. Então, o que são últimos dias na Bíblia? Presta atenção nisso. A partir do momento que Jesus colocou os pés na terra na primeira chegada, onde ele morreu, foi perseguido, morreu e ressuscitou. Depois subiu. A partir desse momento, até o período já que está marcado para a sua volta, isso compreende últimos dias. Então significa dizer que todas as referências a últimos dias, como Atos 2,17, 1 Timóteo 4, 2 Timóteo 3, 1, 2 Timóteo 4, 1, 4, de 1 a 5, Hebreus 1 e 2, eu quero ler Hebreus 1 e 2 daqui a pouquinho para a gente entender, Tiago 5, 3, 2 Pedro 3, 3, 1 João 4, 1, eles estão falando exatamente desses últimos dias. E quando eles falam de últimos dias, eles estão falando para os cristãos daquele contexto da igreja do primeiro século, que compreende aí mais ou menos entre o período de 50 até 96 depois de Cristo. Entenderam? Então, essas cartas estão escritas dentro desse período aí, entre o cenário dos anos 50 depois de Cristo até os anos 90, no máximo 96 depois de Cristo, que no caso até Apocalipse é escrito entre os anos 90 até 96. De antemão, então a igreja daquele contexto do primeiro século já estava vivendo os últimos dias. E agora você pode perguntar, pastor, e nós estamos vivendo os últimos dias? Sim. Nós, igreja contemporânea, igreja em pleno século XXI, ela está dentro do cenário dos últimos dias. Ela está entre o cenário da primeira volta de Cristo à segunda volta de Cristo. Esse tempo, diga-se de passagem, é um tempo ainda gracioso. É um tempo que Deus ainda está admoestando, advertindo pessoas. Porque quando chegar a volta segunda de Jesus, não haverá mais chance de arrependimento. Portanto, há chance de arrependimento nesses últimos dias. As igrejas sérias que pregam a sã doutrina, elas estão anunciando o evangelho para que haja arrependimento, para que haja uma maturidade de fé nos crentes, mas também para que haja arrependimento daqueles que ainda estão por vir a fé em Jesus Cristo. Portanto, presta atenção, inclusive não tenho nenhum medo de afirmar que nós estamos em sinais da volta de Jesus, porque ele disse que nos últimos dias haveria de trazer sinais à sua volta. Esses sinais vão crescendo, eles vão se intensificando dia após dia, tempo após tempo, até o momento da chegada definitiva do anticristo, que já está atuando através de todo o sistema implantado por ele, até que seja liberado a vinda dele definitivamente, ou a aparição pública dele definitivamente, porque antes da volta de Cristo tem que vir um anticristo, senão não tem nem sentido. O anticristo é porque ele é contra Cristo, mas também porque ele vem antes da vinda de Jesus. Então estamos vivendo nos últimos dias, e Judas estava dizendo para aqueles irmãos já naquele período, que nesses últimos dias, e porque aí eu afirmo que esses últimos dias compreendem entre a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus. Queria que você pudesse abrir agora o livro de Hebreus. No livro de Hebreus, capítulo 1, esse livro, ele traz para a gente uma coisa muito séria, falando dessa proposta dos últimos dias. A última fala de Deus nos últimos dias é a fala de Jesus. Por isso, últimos dias compreendem entre a chegada de Jesus e a volta de Jesus. Preste atenção nisso agora, Hebreus capítulo 1, versículo 1, versículo 2. E versículo 2. No passado, Hebreus 1, 1 e 2. No passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais muitas vezes e de muitas maneiras. No passado, ele está falando aí do Antigo Testamento. Verso 2. Nesses últimos dias, porém, ele nos falou pelo Filho. Olha agora,
nesses últimos dias, ou nos últimos tempos, ele nos falou pelo Filho. Ou seja, quando é que Deus nos fala pelo Filho? Quem é o Filho? Jesus. E quando é que Deus nos fala pelo Filho? Nos últimos dias. Então, como começa, ou quando começam os últimos dias? A partir do momento que Jesus começa a coloca os pés na terra e é apresentado também publicamente. Tá? Ele estava sendo esperado. Então, o que é que a Bíblia caracteriza, desenvolve como os últimos dias? A partir do momento em que Deus começa a falar pelo Filho. E quem é o Filho? Jesus. Então, a última fala de Deus é Jesus, ou seja, a última palavra de Deus. Jesus é que vai desenvolver tudo isso. Em que período, então, estamos, Igreja do Senhor Batista Nova Aliança, crentes que nos ouvem, estamos nos últimos dias. A igreja cristã atual, contemporânea, em pleno século XXI, ela já está dentro dos últimos dias. E ainda é um tempo de graça, irmãos. Ainda é um tempo de graça. Graça a favor não merecido. Ainda há chance de mudar a igreja. Ainda há chance de arrependimento. Ainda há chance de mudança. Crentes meia banda, crente Raimundo, pé na igreja, pé no mundo. Ainda há tempo de mudança. Antes da volta final do Cordeiro. E ele não virá mais como Cordeiro. Ele virá como juiz. Nós falamos ontem, no culto de domingo, no texto de Apocalipse, que ele vem com aquele que tem a espada de 2 gumes, ou seja, palavra de juízo, e palavra de juízo final, palavra que não haverá chance de contestação. Diante disso, precisamos compreender que Judas está admoestando os irmãos, dizendo que eles deveriam lembrar das palavras dos apóstolos de Cristo que anunciaram, ou pré-anunciaram que nos últimos dias, dentro daquele período que eles estavam vivendo, e também nesses nossos dias, haveriam homens completamente dissimulados. Vejam as características que ele fala desses homens dos últimos dias, do período de Judas e também dos períodos do nosso período. Como era o comportamento, o caráter desses homens? No verso 19 ele diz, estes são os que causam divisões. Vejam que aqui, na verdade, ele vai dizer que eles são diferentes da ideia de um corpo, do corpo da igreja. Ao invés de ser corpo, na verdade, eles são grupos. Eles promovem divisões. E lembre-se que a ideia da igreja sempre é unidade, é corpo, é família, é edifício, é estrutural. Mas esses falsos mestres, eles são verdadeiros promotores de divisão, segundo o verso 9. São promotores de divisão no seio da igreja. Eles são eclesiasticamente divisivos. Eles promovem divisões. E aí é interessante, olha, muito interessante. Um aspecto de uma liderança bíblica não é uma liderança bíblica que promove divisão, grupos e concorda com grupos. Inclusive, isso é muito importante dentro da igreja. Eu sempre tenho louvado a Deus por essa igreja. Estou aqui desde 96. Provavelmente aí vai fazer uns 24, 25, talvez anos mais. Depois você soma aí, de 96 a 2020, né? A gente está em 2020. Aí você soma aí quantos anos são. Eu nunca tive divisão nesta igreja. Uma igreja determinada. E sempre também, quando tenta um ou outro pontuar alguma coisa de divisão, eu já chego junto com a sã doutrina e é a turma do deixadio. Sei, aqui não. Aqui dentro não tem esse negócio de irmão brigando com irmão e querendo bater no outro. Não. Eu não sou pastor de grupo. Eu sou pastor de um corpo, de uma agência do corpo de Jesus Cristo. E o que é interessante é que no aspecto da caminhada cristã, é isso que um verdadeiro líder apresenta. Um verdadeiro líder, ele não é promotor de divisão. Ele não é aquele que joga gasolina ao invés de água. E a gente tem um bocado de líderes aí que, se pudesse, na maioria das vezes, das confusões, jogaria gasolina, não água. Portanto, eles são promotores de divisão. Eles vivem também conforme as suas tendências naturais, a ideia, levados pelos seus próprios instintos naturais. São animais,
São levados pelos próprios instintos naturais. E por que são levados pelos próprios instintos naturais? O próprio texto vai em seguida dizer, porque eles não têm um espírito, no verso 19. Estes são os que causam divisões, eles são promotores de divisões, eles têm uma eclesiologia completamente divisiva. Além disso, também vai dizer que eles são homens dirigidos, conduzidos, regidos pelos próprios instintos deles. Não é Deus que os dirige. Até porque no final do verso de número 19 diz, eles não têm o Espírito Santo. Eles não são dirigidos pelo Espírito. Isso me faz lembrar de Gálatas, quando diz que em 5,16, no verso de número 16 de Gálatas, ele diz exatamente que o homem carnal, ele não é dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Há uma briga entre o carnal e o espiritual. Então esses homens são carnais, eles não são guiados pelo Espírito. E Judas aqui está exatamente pontuando a característica do comportamento, do caráter desses líderes. E o que é que eles sugerem aos amados de Deus e guardados em Jesus Cristo? Ele diz para esses homens, para esses crentes, no verso 17, lembrai-vos do que foi previsto pelos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, ele está dizendo, lembrem da Bíblia deixada pelos apóstolos de Jesus Cristo. Lembre do que os apóstolos de Jesus Cristo deixaram para vocês. Isso significa dizer que a direção da igreja, a direção dos salvos, a vida dos salvos tem que ser guiada pela palavra. Portanto, do verso de número 17 a 19, a palavra de Cristo, a palavra de Deus, capacita os salvos no combate aos falsos mestres. A única forma de a gente combater os que promovem divisão, os que são guiados pelos seus próprios instintos, aqueles que também não têm o Espírito Santo, que não são guiados pelo Espírito, a única forma é lembrar da palavra de Deus. E preste atenção, meus queridos, prestem atenção. Há muitos crentes analfabetos em nossas igrejas. Quando eu falo analfabeto, não é uma crítica a quem não sabe ler. Há uma crítica a quem não gosta da palavra, a quem não ama a palavra. Inclusive, a moda de alguns cultos atuais são 5 minutos de pregação e 350 horas de louvor. Inclusive, nas atuais igrejas, em muitas igrejas da nossa contemporaneidade, há 3 minutos, uma vez, eu me lembro, me chamaram para pregar numa igreja. E naquele momento que eu estava lá, cantaram 2 horas ou quase 1 hora e pouca. E depois o líder chegou e disse assim, pastor, a gente tem 5 minutos, o senhor aí vê o que é que o senhor vai fazer. Eu peguei o microfone, fiz uma oração e entreguei a palavra. Ô pastor, o senhor não vai falar nada? Eu disse, não, a igreja ela não tem espaço para ouvir Bíblia. Porque é uma falta de desconfiômetro. É uma falta de vida cristã. Hoje em dia as pessoas não querem mais ouvir sermão. Exposição da Bíblia, meu Deus, está demorando demais. É por isso que a gente tem muitas pessoas nas igrejas vazias de Deus. Porque a única forma de ser protegido, de guardar a fé, é pela capacitação do próprio Senhor. É por Ele e através da palavra dEle. Por isso Judas, consciente disso, Judas chama os crentes e diz, ei, lembrem-se da palavra dos apóstolos de Jesus Cristo. E nesses dias, irmãos e irmãs, servos de Deus, eu quero conclamar a você, diante de tantas lives, na verdade, eu não estou nem chamando, eu tentei uns dias desses, eu ouvi umas lives, né, que chamam, não sei muito falar inglês não, quase não sei falar bem o português, mas eu ouvi umas lives, uns cultos online,
vou melhorar aqui o meu inglês. Uns cultos online que eu ficava dizendo assim: Santo Deus, tenha misericórdia. Parecia mais uma lavanderia do que uma live. É para lavar mesmo a alma, pedindo a Deus graça e misericórdia. E o pior de tudo é que tem muita gente que gosta disso. Quer lavar a alma, não quer compromisso, não quer ser identificado como um verdadeiro cristão. Um verdadeiro cristão usa a Bíblia o tempo todo, porque ele vai ser protegido por Deus, através da própria palavra de Deus. Quero aplicar alguns aspectos disso. Então, do verso de número 17 até o verso de número 19, a palavra de Deus capacita os salvos no combate aos falsos mestres. Por isso Judas diz: lembrai-vos dos ensinos, lembrai-vos do que foi predito, lembrai-vos do que os apóstolos disseram para vocês, os apóstolos de Cristo, os prepóstolos de Cristo, as testemunhas oculares. Quais são os fundamentos que a gente pode tirar para as nossas vidas aqui agora, de forma clara? Eu tenho várias, porque assim, eu queria trazer o princípio amplo, geral do texto, mas também atingir camadas nesse cenário que a gente está vivendo hoje em pleno século XXI. Como desenvolver isso na Igreja Batista Nova Aliança agora? Primeiro, entender que o ensino dos apóstolos é a base do cristão para confrontar a conduta dos hereges. Os ensinos dos apóstolos, que é a palavra de Deus, eles são, melhor colocando-me, a base do cristão, da igreja, para confrontar a conduta de ímpios, de hereges e de falsos mestres. Outra forma de entender isso é que a base da verdadeira fé é o ensino dos apóstolos. Lembra da história do dólar e dos peritos no estudo para distinguir o falso do verdadeiro? O cristão genuíno, ele estuda a Bíblia, ele é profundo no conhecimento bíblico, não conhecimento deturpado, mas no conhecimento genuinamente bíblico, para que ele possa assim combater. Então, a base da fé verdadeira, da fé cristã, é o ensino dos apóstolos. São as escrituras inspiradas, que pouco hoje, elas têm sido usadas nos púlpitos. Isso porque, para não saturar a paciência dos inconformados com a Bíblia. Uma outra verdade: tudo que não se encaixa nos ensinos dos apóstolos de Cristo deve ser lançado fora, porque tudo que não se encaixa dentro das Escrituras é heresia, é mentira, é apostasia, tanto o que ensina, tanto o ensino dele. Nos últimos dias já foram descritos como os dias de apostasia, como dias de falsos mestres. E como ele disse, os últimos dias compreendem a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo. Igreja Batista Nova Aliança, abre os ouvidos. Nós estamos nos últimos dias. E tem surgido tantas profecias, tantas profetadas, tantas bobagens. E o pior de tudo é que tem muita gente engoldada, iludida com essas falsas mensagens. Os últimos dias são marcados por falsos mestres e engano religioso. À luz de 2 Tessalonicenses 2, 7 a 12, fala que esse será um cenário estabelecido para a vinda de Cristo, porque é um dos sinais. Muita gente hoje corre em busca de sinais como milagres e curas. Sabe quais são uns dos sinais para a volta de Jesus? Falsos mestres. Engano religioso. Uma outra verdade que a gente precisa entender: confronta os ensinos de hoje, falsos, à luz dos ensinos dos apóstolos. É a única forma. A gente só consegue combater falsos mestres, hereges, falsos enganadores, com a palavra verdadeira. Quem tem a palavra verdadeira não é iludido. O crente que é seguro na Bíblia, igrejas firmes nas Escrituras, não são iludidas pelos falsos mestres e nem pelos seus ensinos. O surgimento dos falsos mestres confirmam, então, as profecias
dos apóstolos de Cristo. O que é interessante é que ao mesmo tempo que a gente combate os falsos mestres com os ensinos dos apóstolos de Cristo, os falsos mestres, o surgimento deles, autenticam as profecias dos apóstolos, ou autenticam as escrituras, ou seja, mostram que elas são verdadeiras, porque há anos e anos atrás, os apóstolos já disseram que viriam falsos mestres, e que, quando surgisse isso, a igreja precisava estar preparada para atuar da maneira correta. Temos, então, alguns aspectos que eu acho interessante aqui em relação a esses aspectos da fé cristã. Primeiro, o caráter dos salvos é diferente dos falsos mestres. Enquanto os falsos mestres são desobedientes à palavra, os salvos obedecem à palavra. Olha alguns contrastes interessantes em relação a esse cenário aqui dos falsos mestres e Judas pedindo aos crentes para lembrar dos ensinos dos apóstolos. O caráter dos salvos é diferente dos falsos mestres. Enquanto os falsos mestres são carnais, os salvos são espirituais. O caráter dos salvos, ele é diferente dos falsos mestres. Enquanto os falsos mestres promovem divisão no corpo, os salvos promovem a edificação do corpo. Olha outro contraste interessante. O caráter dos salvos é diferente dos falsos mestres. Enquanto os falsos mestres são guiados pelos próprios instintos, os salvos são guiados pelo Espírito. A gente vai verificar isso daqui a pouquinho. Eles são guiados pelo Espírito. Que nesta noite, seu coração seja plenamente guiado pelo Espírito de Deus. Porque esses homens eram guiados pelos destinos deles mesmos. Eles não tinham o Espírito Santo de Deus. Então a base da nossa fé é a doutrina dos apóstolos de Jesus Cristo. A palavra é um antídoto contra as heresias dos falsos mestres. Nos dias de Judas e nos dias da Igreja Batista Nova Aliança em Valença, no bairro da Bolívia. Nos dias da Congregação Batista em Camaçandi e do povo de Deus em toda a terra. Nesses dias, a gente precisa combater os falsos mestres com a palavra da verdade. Com a palavra da verdade. Segunda maneira que Deus vai edificar a fé dos crentes, porque ele diz para que os salvos guardassem a fé. E não só a fé promovida por Deus, mas agora também o recurso para guardar a fé é também de Deus. A palavra é de Deus. É o ensino dos apóstolos que receberam de Cristo. Esse é o primeiro recurso. O segundo recurso, que a gente vai agora entender, ou a segunda maneira de edificar a fé dos santos, está no verso 20 até o verso de número 21. Qual é a grande ideia que amplia o entendimento de que os recursos de Deus guardam a fé dos salvos frente aos falsos mestres? Está agora a segunda maneira. Primeiro, lembrando e guardando a palavra, frente aos falsos mestres, lembrando da palavra dos apóstolos, do verso 17 ao verso 19. Segundo, o segundo recurso para a gente edificar a fé em Cristo, deixado por Deus, esse recurso também deixado por Deus, é que a Trindade edifica a fé dos salvos para a vida cristã. Quem edifica a fé dos salvos para a vida cristã é a Trindade. Como podemos ver isso, pastor? Comprovadamente no texto sagrado. Aqui no versículo de número 20 e verso 21 também. Olha como ele começa. Leia comigo, volta para a Bíblia. Vós, amados, edificando-vos sobre a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor de Deus, esperando na misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Olha que a Trindade está atuando para edificar a fé. Observe da maneira bem clara. Primeiro ele vai dizer, de novo, amados, edificando-vos sobre a vossa fé santíssima, orando no Espírito. A primeira forma de a gente ver Deus edificando a fé dos salvos os salvos edificam a vida orando no Espírito. É pelo Espírito que os salvos, eles edificam a fé. Edificando-vos a fé santíssima. Qual era a maneira que aqui ele vai dizer?
orando no Espírito. E esse princípio é visto lá em Efésios 6,18. Ele diz, orando em todo o tempo no Espírito. Há muitas complicações nesse entendimento de orando no Espírito. Mas a ideia original aqui é debaixo da orientação e influência do Espírito, ou seja, de acordo com a regra do Espírito, autor das Escrituras. E o que é orar no Espírito? É entender o que o Espírito revelou pelo próprio Espírito nas Escrituras, pela palavra, como a fé deve ser conduzida. Por isso que o meu primeiro argumento é, lembre da palavra. Lembrem da palavra dos apóstolos. Porque quem inspirou a palavra foi o próprio Espírito Santo de Deus. Em Pedro, ele vai dizer exatamente que nenhuma profecia é produzida pela vontade de homem algum, de ser humano, mas homens inspirados, dirigidos, conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Então, a primeira maneira que ele vai mostrar a Trindade desenvolvendo, a gente vai ver logo aqui, orando no Espírito, ou orando debaixo da influência, da direção, da condução do Espírito de Deus. A ideia de guiar, e quem guia o Espírito, e quem nos guia, de fato, é o Espírito de Deus. Quando a gente vai para Gálatas, eu queria que você fosse para lá, para Gálatas agora, só para a gente entender esse princípio bem estabelecido. Gálatas, capítulo de número 5, versículo 16, ele diz assim, ó, mas eu afirmo, 5,16 de Gálatas, andai pelo Espírito e nunca satisfareis os desejos da carne. O que é andar pelo Espírito? É ser dirigido, conduzido pelo Espírito, porque na Bíblia o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Na Bíblia o Espírito Santo foi aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Na Bíblia o Espírito Santo foi aquele que colocou Jesus no ventre de Maria. Na Bíblia o Espírito Santo foi aquele que atuou na vida dos profetas, sacerdotes e reis. Na Bíblia foi o Espírito Santo que conduziu José e Maria no aspecto da vida deles para o nascimento de Jesus. Na Bíblia, o Espírito Santo é que nos ensina a guardar e a lembrar tudo que Jesus nos ensinou. Isso é uma vida dirigida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, que atua. Na Bíblia, inclusive, lá em Atos, capítulo 5, diz que Ananias e Safira mentiram contra o Espírito Santo, que, inclusive, não é uma forçativa como algumas religiões dizem, ou seitas dizem. O Espírito Santo é uma pessoa, porque, inclusive, quando Pedro diz que Ananias e Safira mentiram, diz que eles mentiram ao Espírito Santo. Não se mente a uma forçativa, se mente a uma pessoa. Então, ali é uma característica de uma personalidade, Pedro colocando em Atos 5. Portanto, ele está dizendo, orando no Espírito, isso quer dizer, debaixo da influência, dirigido pelo Espírito. E aqui, não é como alguns pensam, dirigido pelo Espírito, orando no Espírito significa falar em línguas estranhas. Na verdade, não é isso. Não é isso. Aqui o texto está dizendo é sobre a influência direta do Espírito Santo de Deus. A vida cristã é edificada. Se é Ele que convence, é Ele também que edifica. Isso até me traz um aspecto muito interessante. Tanto o aspecto da salvação da fé, quanto a edificação pela fé, é um ato de Deus, por meio do seu Espírito Santo. Isso é fundamental a gente entender. Agora veja que eu disse que a Trindade edifica a fé dos salvos para a vida cristã. Então, orando no Espírito. Mas quando você vai para o versículo de número 20, diz, conservai-vos no amor de Deus. Ele sai da orando no Espírito e agora ele vai para conservai-vos no amor de Deus. A proposta é que os salvos, eles edificam a vida guardando o amor de Deus. O amor de Deus, que segundo a Bíblia, é o amor sincero, ágape, que ofereceu Jesus Cristo como sacrifício vivo, santo, para redimir-nos do pecado. Então ele diz, olha, conservai-vos o amor de Deus. O Espírito não só está conduzindo a uma fé santíssima, e uma vida de oração nele, mas o Espírito também está conduzindo a conservação do amor de Deus no coração do crente. Interessante é que é isso que lá em Efésios capítulo 3, Paulo, escrevendo a carta aos crentes da cidade de Éfeso, ele ora para que o amor de Cristo seja
enraizado, fundamentado no coração. E até porque hoje, gente, há muita falta de amor no seio da igreja. No mundo a gente nem questiona esse negócio, não. Mas quando se fala do amor, e a Bíblia diz, olha, por se multiplicar o pecado, o que é que vai se perder? O amor. Então ele diz que o amor de Deus seja conservado. Por que conservar o amor de Deus? Porque só dessa forma a gente não vai ser egoísta como os falsos mestres. Só dessa forma não vamos ter o amor promíscuo, porque o amor de Deus é um amor puro, é um amor santo, é um amor que deu o Filho sincero dele na cruz para morrer pelos nossos pecados. E quando a gente ama de verdade, e a Bíblia diz em João, filhinhos, não ameis só de palavras, ameis de verdade, de verdade. E é por meio de Cristo, interessante que Jesus, quando ressuscita, depois que Pedro negou 3 vezes, sabe qual é a pergunta de Jesus para Pedro, para dar a ele a responsabilidade de apacentar o rebanho? Primeira pergunta de Jesus para Pedro, depois que ressuscita. E depois que Pedro tinha negado. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E Jesus pergunta pela 3ª vez. Pedro, tu me amas? Ele diz, tu sabes, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Aí Jesus percebeu sinceridade no coração dele e disse, apacenta o meu rebanho. Para apacentar o rebanho de Deus, tem que amar as ovelhas, não a lã das ovelhas, como os falsos mestres aqui apresentados. Por isso, o que edifica a fé é o amor de Deus. E Deus está dizendo exatamente, olha aos crentes, edificai-vos a vossa fé santíssima, orando pelo Espírito, mas conservai também o amor de Deus no coração. E veja, o Espírito, orando no Espírito, uma das pessoas da Trindade. Depois, conservai-vos o amor de Deus, o Pai, também, 1ª pessoa da Trindade, o Espírito Santo, 3ª pessoa da Trindade. Mas veja que o texto, ele avança. E no versículo ainda de número 21, ele vai dizer, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Orando no Espírito e conservando o amor de Deus, mas esperando na misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Oração pelo Espírito, amor de Deus e misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Aqui, então, a gente tem um outro aspecto que é, os crentes, enquanto Cristo não volta, espera nele, porque é a misericórdia de Cristo que atua sobre nós numa capacitação contínua da nossa fé durante todo o tempo da nossa peregrinação, durante todo o tempo da nossa caminhada, jornada cristã. O que é que então o texto está nos dizendo? A Trindade edifica a fé dos salvos para a vida cristã. Porque é orando pelo Espírito, conservando o amor de Deus e esperando na misericórdia de Jesus Cristo que a gente protege a fé, guarda a fé dos falsos profetas. Então, a pergunta talvez aqui, nesse cenário agora, da estrutura última, que é de 17 a 25, especificamente agora é, como guardar a fé? Porque Judas, no início da carta, ele diz assim, olha, guardem a fé. Guardem a fé. Aí a gente pergunta logo do 4 a 16, de quem? Dos homens ímpios, dos falsos mestres. Por quê? Porque eles vão ser destruídos, eles vão receber o juízo de Deus. Mas agora a pergunta-chave no texto de 17 até 25, e hoje a gente só está do 17 a 21, é como guardar a fé? Primeiro, lembrando da palavra. E segundo, usando os recursos da Trindade, orando no Espírito, conservando o amor de Deus e esperando na misericórdia de Jesus Cristo. Aleluia. Obrigado, Senhor, porque além do Senhor nos salvar, o Senhor nos dá recursos para guardar a vida no Senhor. O Senhor é maravilhoso, Deus é maravilhoso. Isso nos alegra o coração, isso nos enche de esperança. Isso nos dá vigor para vivermos a vida cristã. Por isso que, irmãos, eu comecei também dizendo na minha fala que o que edifica a fé não é discurso psicológico, não é discurso filosófico, não é discurso socialista, não é discurso de história.
O que edifica a fé é a palavra de Cristo, com os recursos de Cristo, porque nem salvação e nem edificação da fé é um ato nosso, é um ato puro de Deus, exclusivo de Deus. Em nossos dias, igreja, nós precisamos entender isso. Quem somos pecadores, nós não conseguimos. Se conseguíssemos fazer alguma coisa, inclusive, se fôssemos tão capazes, nesses dias que estamos vivendo, nós não deixaríamos pessoas morrerem. Nós seríamos automaticamente capazes de trazê-los de volta. Mas o pecado diz que não é possível a gente fazer isto. Nós não somos isto que nós achamos que somos. O poder está na mão de Deus, tanto para salvar, quanto para edificar. Quem traz o recurso para sustentar a fé, sabe quem é, querido? A Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Finalizo trazendo alguns aspectos práticos agora para nós aqui e para todos vocês que nos ouvem. Uma das verdades bíblicas para os nossos dias agora. Primeiro, os salvos edificam a vida cristã em oração, amor e misericórdia. Eles exercendo isso no dia a dia da sua história e da sua vida cristã. Os crentes devem ser constantes em sua caminhada espiritual, na direção do Espírito. Os salvos edificados na fé lutam para proteger a fé com os recursos de Deus e não com os recursos próprios. E aí, olha, os falsos mestres nesses dias não conseguem consolar os corações, porque eles não são guiados pelo Espírito e eles são destituídos da palavra de Deus. Quem edifica a fé é a palavra de Deus. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A edificação da fé cristã é uma obra da Trindade. Inclusive o ato da edificação do nosso coração, da nossa fé, da nossa caminhada cristã, é puramente divino. Então o caráter dos salvos é diferente dos falsos mestres. Enquanto os falsos mestres não são edificados, são levados, os salvos são edificados na fé, no amor, na misericórdia e na misericórdia da Trindade. Os salvos usam então os recursos de Deus e não os recursos deles mesmos. Portanto, querido, nesses dias, Deus pede para que você se debruce na palavra e veja o que os apóstolos, as testemunhas oculares disseram sobre Jesus, sobre falsos mestres, sobre vida eterna, sobre os últimos dias. Ouçam a Bíblia. O último livro da Bíblia tem sempre uma admoestação. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Naqueles dias, João estava escrevendo o livro de Apocalipse, a última revelação no cânon sagrado. E aquelas igrejas precisavam ouvir a palavra, a revelação dirigida a eles pelo Espírito. Autor, inspirador das Escrituras, originalmente, a homens guiados por eles. Que nesses dias seu coração seja guiado, dirigido pelo Espírito de Deus, numa edificação plena, orando. Tenha uma vida de oração dirigida pelo Espírito. Ame orar. É de se estranhar crente que não gosta de orar e quando ora, dá um comichão e ele fica 2 minutos e já não aguenta mais. Interessante, a gente às vezes consegue ficar 2 horas assistindo um filme e tem momento que a gente se ajoelha ou senta ou até fica de pé. Aí a gente começa a orar, daqui a pouco já não tem mais assunto. Também não tem mais paciência. Tem gente que começa a ler Bíblia e daqui a 5 minutos já está dormindo em cima da Bíblia. Mas fica 2, 3 horas, até 4, 5 horas da manhã na frente de um computador com um celular na mão, escrevendo coisas. Talvez uma pergunta que seja muito importante. Por que as coisas carnais são tão atrativas? Para os carnais, elas são atrativas. Então eu queria até trazer uma reflexão agora muito clara.
Verifique se seu coração ultimamente tem sido um coração desejoso de ler Bíblia, de orar Bíblia, de ouvir Bíblia, de ter uma vida de oração, de ter uma vida pautada em um prazer de culto, de adoração. Eu estava dizendo esses dias para uma pessoa que dizia assim: pastor, eu estou torcendo, pastor, para que a gente volte logo dessa quarentena, porque eu estou com a vontade, pastor, de cultuar. Tem muita gente que hoje está dizendo que está com a vontade de cultuar, mas quando a gente tinha a oportunidade de cultuar, primeiro, nunca vinha o culto de caju em caju. Domingo vinha, domingo não. Eu espero em Deus que, passando essa quarentena, esse aprenda a gostar de cultuar, de estar na Assembleia dos Santos. Mas o que eu, na verdade, disse para essa pessoa foi o seguinte: o meu desejo, embora tenha saudade dos meus irmãos, o meu desejo tanto não está nem assim nessa ideia de congregar, sabe? De voltar a ver o Genilson, a Gilmária, o Marcelo, o João, a Joana. Eu quero vê-los. Vai ser, talvez nesse dia, quando a gente voltar, a gente vai ter que fazer uma festa. Fazer um culto, um encontro de panelas, daquele, sabe? Mas sabe o que é que meu coração palpita? Sabe qual é o desejo forte? Não é de voltar a me reunir pós-quarentena. O desejo forte é estar na Assembleia dos Santos, naquele dia, reunido com Deus, para sempre. Eu quero sair dessa quarentena e o meu desejo não é voltar a me reunir aqui numa terra ainda, num corpo contaminado, pecador, incorruptível. Meu desejo é me reunir eternamente na Assembleia dos Justos, com o meu Deus, o Cordeiro Santo, assentado à destra de Deus, governando para sempre. Sabe por quê? Porque a minha fé plenamente foi edificada por Ele. Por isso, prazer de orar, prazer de ler Bíblia. Tenho ensinado a meus irmãos, leiam a Bíblia. Por favor, queridos, nessa quarentena, se você é um edificado no Senhor e guarda a fé pela palavra, leia a Bíblia, ore, ame, tenha compaixão e viva nessa compaixão de Cristo. Tenha compaixão dos outros pela compaixão de Cristo. Grande ideia. Os recursos de Deus guardam a fé dos salvos frente aos falsos mestres. Só uma forma de combater heresia e hereges. Edificados na fé pela Trindade e lembrando do ensino dos apóstolos. Deus em Cristo te abençoe. Vamos cantar, Marcelo? Gil? Reina, Senhor, sobre nossas vidas. O Senhor que nos edifica, reine sobre nossas vidas. Reina em mim. Vamos adorar o Senhor cantando essa verdade. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo.
escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Amém. Vem reinar em mim, Senhor, reina em nossas vidas, em nossos corações, nos ajude a vivermos plenamente o Senhor. Queridos, eu quero agradecer aos irmãos pela fidelidade de cada um de vocês. Cada dia que passa eu fico encantado com a forma como esta igreja ela responde à fé sem solicitação de nada. Dias atrás alguém me perguntou, pastor, por que às vezes no culto lá o senhor não fala de dízimo e nada? É porque os irmãos aqui, eles já sabem da obrigação deles no Senhor. Eles já fazem isso de uma maneira muito natural. Então eu só quero agradecer a Deus, irmãos. Agradecer pela vida fiel de vocês. Como vocês, mesmo em quarentena e pandemia, vocês não têm olhado para isso, vocês têm sido fiéis. Continue assim. Louvado seja Deus, porque crente edificado sempre vive isso. Vamos orar. Obrigado, Deus, pela fé genuína em Jesus Cristo que temos. Por essa igreja que guarda a Tua palavra, independente das circunstâncias. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra nos ajuda e nos edifica, tanto a compreender a salvação, mas quanto também no processo da caminhada, da jornada cristã. Edifique-nos continuamente, Deus, nesse período de últimos dias. Sabemos que são dias difíceis, de falsos mestres, de corrupção, de deturpação e depravação generalizada. Mesmo assim, Deus, a Tua igreja está aqui, santificada pela palavra, orientada pela palavra, orientada pelo Cristo, Verbo encarnado, a palavra viva dentro de nós, sobre nós, entre nós, conduzindo-nos para a glória. Obrigado, Deus, por Jesus, pelo auxílio do Teu Espírito Santo. Continue guardando meus irmãos, Tuas ovelhas, meus queridos irmãos, que tanto como eles todos juntos fomos lavados por esse sangue precioso de Cristo Jesus e auxiliado pelo Espírito estamos caminhando para a Nova Jerusalém. Ao Senhor Deus, a glória e a honra por toda a edificação na palavra e pela edificação no auxílio dessa trindade maravilhosa do Teu Espírito e do Teu Filho glorioso na Tua atuação direta, suprema, soberana. A Ti seja a honra e a glória, Pai. Em nome de Jesus, guarde a nossa fé dos falsos homens, dos falsos ensinos, por meio dos Teus recursos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Até quinta-feira, estudando a carta de 1 Pedro. Forte abraço no coração de todos. Não se esqueçam dos avisos finais para você desenvolver a caminhada cristã durante essa quarentena aí. Deus abençoe. Forte abraço.